Você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. O Conselho Nacional de Saúde realiza em Brasília a reunião ordinária de número 303. O enfrentamento à violência foi um dos assuntos debatidos na reunião. Os conselheiros aprovaram uma moção de repúdio contra a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e pediram agilidade nas investigações. Diante da defesa à vida, e de uma defensora dos direitos humanos que a gente está se posicionando e propondo, e que foi aprovada essa moção de repúdio aí com relação ao assassinato da Marielle e do Anderson. E você vai ver ainda mudanças na vacinação da febre amarela. Agora todo o território nacional passa a ser área com recomendação para a vacina. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente abre o programa de hoje trazendo uma novidade. A vacinação da febre amarela será ampliada para todo o Brasil. O Ministério da Saúde anunciou que a estratégia vai acontecer de forma gradativa e só será concluída em abril do ano que vem. Agora é oficial. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação contra a febre amarela vai chegar a todos os municípios brasileiros. Hoje, alguns estados do Nordeste e parte do Sul e Sudeste não fazem parte das áreas de recomendação da vacina. Mas os brasileiros que vivem nessas áreas e ainda não estão imunizados, agora poderão se vacinar. De acordo com a pasta, a medida não é emergencial, e sim preventiva. A ideia é deixar todos os brasileiros protegidos para o caso de haver um aumento da circulação do vírus no país. A ampliação da imunização vai acontecer de forma gradual. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que já tinham começado a aplicar a vacina fracionada, serão os primeiros a concluírem o processo, vacinando toda a população. Já em julho, será a vez dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2019, os estados do Nordeste darão início à imunização. A ideia é que até abril do ano que vem, 1.586 novos municípios estejam incluídos como áreas com recomendação de vacina, atingindo 100% do território nacional. Mas, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que vão dar continuidade ao fracionamento do imunizante, nos outros estados, a vacina usada será padrão. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então, esses estados que já têm autorização de vacinação fracionada terminarão a cobertura da sua população com esta vacina fracionada, que tem a mesma efetividade que a integral, conforme os estudos já publicados, e os demais, como não estão em risco, não há circulação do vírus por enquanto nessas áreas, nós vamos fazer com dose integral, porque como não há risco, não há justificativa para o fracionamento. Com a ampliação das áreas de recomendação, estima-se que aproximadamente 77 milhões de pessoas serão imunizadas. O Ministério da Saúde já solicitou à Fiocruz um aumento de doses da vacina para a rotina de 2019. Uma nova fábrica da vacina em São Paulo também promete acelerar a produção do imunizante. A fábrica é fruto de uma parceria público-privada, firmada entre a Fiocruz e o laboratório Libs Farmacêutica. Nós vamos entrar com a vacinação no momento em que ela não está na mídia, não há notícia, mas há que haver conscientização das pessoas da necessidade da imunização. Então, precisamos do apoio de vocês todos e de cada cidadão para poder levar as pessoas à cobertura vacinal necessária e segura para o próximo ciclo da febre amarela. O Conselho Nacional de Saúde realizou nos dias 21 e 22 de março, em Brasília, a reunião ordinária de número 303. O enfrentamento à violência foi uma das pautas debatidas pelos conselheiros dessa vez. A morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes não passou em branco na última reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde. Os conselheiros aprovaram uma moção de repúdio ao ato criminoso de extermínio da vereadora e do motorista e exigiram, entre outras coisas, investigação imediata e rigorosa,
além de aplicação das penas cabíveis. A gente entende como imprescindível esse Conselho Nacional de Saúde, sendo um Conselho de Direitos, está fazendo essa manifestação, esse posicionamento contrário, não somente à violência, que a gente entende que é sim um problema de segurança pública grave, mas diante de toda a representatividade da vereadora, né, como defensora, ativista dos direitos humanos, mulher negra, que veio da favela, né, então é diante da defesa à vida, né, e de uma defensora dos direitos humanos que a gente está se posicionando e propondo, né, e que foi aprovada essa moção de repúdio aí com relação ao assassinato da Marielle e do Anderson. Outra moção de repúdio aprovada por unanimidade foi direcionada à desembargadora Marília Castro Neves, que fez uma publicação em sua rede social questionando a capacidade intelectual de uma professora com síndrome de Down. A conselheira representante da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down defendeu que as ofensas são preconceituosas e já seriam absurdas partindo de qualquer pessoa, mas que as declarações são ainda mais graves quando partem de uma magistrada. A moção será encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça. A maneira, inclusive, como ela se referiu à pessoa com síndrome de Down foi bastante preconceituosa e não é adequado a um magistrado ou uma magistrada ter uma atitude dessa, porque tem um código de ética da magistratura que não permite, nem na vida privada. Lógico que ela pode se manifestar na vida privada, mas ela tem que fazer de uma maneira digna, que ela edifique a profissão e não ela acabe fazendo porque ela acabou denegrindo ao fazer um comentário desse. E a pergunta que fica, como que ela julga? Outras formas de violência também foram pautadas na reunião do Conselho. A violência no trânsito, que tira a vida de milhares de brasileiros todos os anos, foi uma delas. Gerry Rodrigues, que é policial rodoviário federal, falou sobre os principais desafios do país, como falta de integração entre as instituições responsáveis, falta de planejamento e de educação. Ele detalhou o novo plano de redução de mortes e lesões no trânsito aprovado este ano. A meta é conseguir reduzir em 50% o número de mortes nas estradas até 2027. Em 2010, a Organização das Nações Unidas declarou o período de 2011 a 2020 como uma década mundial de ação pela segurança no trânsito. Essa década já está se encerrando e nós não tínhamos até o presente momento um planejamento em nível nacional para atingirmos esses resultados da redução de 50% de mortes até 2020, que era o alvo dessa década. Então nós podemos dizer que agora temos efetivamente, do ponto de vista jurídico, um plano nacional, uma década para a redução de acidentes no Brasil. A violência contra a mulher também foi tema da reunião. O problema causa danos à saúde física e psíquica das mulheres, além de incapacidades, invalidez, suicídio e homicídios. Na reunião, os conselheiros aprovaram duas propostas. A primeira prevê que a violência seja pauta permanente em todas as instâncias de controle social do SUS, como conselhos municipais e estaduais de saúde. A segunda propõe a realização de um seminário nacional para discutir esse tema ainda este ano. As duas propostas foram aprovadas por unanimidade. Então, eu acho que hoje foi dado um passo muito importante e fundamental, né, para o fortalecimento dessa agenda, para o reforço de inserir essas agendas no cotidiano dos trabalhos do setor saúde e fazendo uma interlocução com a rede de proteção e de responsabilização, né, para as pessoas que estão vivendo em situação de violência. O representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil falou na reunião que a superação da violência foi o tema escolhido para a campanha da Fraternidade 2018. O padre defendeu que a escalada de violência no país não condiz com as características pacíficas que se costuma atribuir ao povo brasileiro e que só será possível enfrentar o problema quando todos os brasileiros se reconhecerem como iguais, independentemente de raça ou convicções políticas e ideológicas. O padre elogiou que o tema da violência também tenha sido pautado para a reunião do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, quando ele pauta esse tema, ele olha a violência num outro viés. Ele desfoca a violência como ela simplesmente ocorrendo entre bandido e polícia. Ele coloca a violência estrutural, ele coloca a violência cultural. E a violência estrutural ela acontece quando alguém que precisa de saúde não tem condições de ter.
quando a vida na sua integridade não é defendida. Então tudo isso são formas de violência que nós vamos experimentando e que estão extremamente relacionadas com a questão da saúde. Olha, os preparativos para a 16ª Conferência Nacional de Saúde já começaram. Por isso, os conselheiros também realizaram debates importantes que vão servir de base para as discussões da conferência. Na reunião ordinária de número 303, os conselheiros discutiram os cenários e as prioridades de áreas estratégicas para o SUS. Representantes do Ministério da Saúde atualizaram os conselheiros sobre o andamento de políticas consideradas fundamentais, como, por exemplo, aquelas voltadas para o trabalhador, a população negra e pessoas com deficiência. Os conselheiros questionaram alguns dados, cobraram outros, mas também tiveram a chance de acompanhar o que vem dando certo. Um exemplo é a publicação da portaria que tornou obrigatório o preenchimento dos campos ocupação e emprego em todos os sistemas de informação do Ministério da Saúde. Então é a partir desse olhar que a gente quer ampliar o entendimento e o conhecimento do que os nossos trabalhadores estão adoecendo e morrendo, porque dessa maneira eu pego não só o trabalhador formal, que é aquele que eu vou ter informação na Previdência, porque entrou com algum tipo de pedido de benefício, mas eu pego também o informal, porque ele vai dizer qual é o tipo de ocupação que a gente tem. Além da importância do acesso às informações, os conselheiros também realizaram um debate sobre a segurança delas. Uma discussão importante que pegou carona no escândalo sobre o vazamento de dados de milhões de usuários no Facebook. O Conselho Nacional de Saúde não perdeu tempo e colocou na pauta da reunião um debate sobre a importância de garantir o sigilo e a segurança dos dados de milhões de usuários do Sistema Único de Saúde. Proteger a privacidade, proteger os interesses da saúde do povo, na qual o Sistema Único de Saúde possui os maiores bancos de dados, é fundamental. Ou seja, as iniciativas, as regulamentações, inclusive a regulamentação do Marco Civil da Internet, precisa levar em consideração esse debate, a proteção da privacidade e que a gestão dos dados, dos Big Datas, estejam a serviço de atender às necessidades de saúde, não cair a interesse de uma corporação ou outra ou de um interesse econômico outro. Um debate importante, né? O programa de hoje termina aqui. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!